Livro Jó e o Sofrimento do Justo, de Rosilon Lourenço, segunda edição, Rema Brasil, Campina Grande, 2024. Dedicatória. Este livro é dedicado à glória do meu Senhor Jesus Cristo, o qual me abençoou além de tudo que eu jamais poderia imaginar e que me ama além da minha compreensão. A Daiane, minha esposa, cujo apoio e amor por mim sempre me levaram acima das nuvens, das circunstâncias. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31:10. Eu achei. A Lucas e a Pedro, meus preciosos e amados filhos, cujas vidas, embora estejam apenas começando, produzem frutos maravilhosos da graça que tem me impactado. Quando eles estão nos braços do papai, eu sou o homem mais rico do mundo. Aos meus pais espirituais, o apóstolo Bud Wright, em memória, e a reverenda Jam Wright, Mama Jam, vice-presidente do Ministério Verbo da Vida, cujas vidas e ministérios me influenciaram de maneira tão poderosa. Jamais poderei traduzir minha gratidão em palavras. Ao meu amigo apóstolo Luiz Augusto Emery, o Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida, e a todos os membros da diretoria, que antes de serem minha liderança, são meus amigos tão queridos. Rosilon Lourenço. Prefácios. Rosilon foi um homem que amou a Deus com muita intensidade. Tinha convicções fortes e deleitava-se em servir as pessoas compartilhando a palavra. Seu hobby era ler. Tinha uma biblioteca de quase 1.500 livros, levando em consideração que sempre precisava doar porque nunca parava de comprar. Ele leu quase todos. A finalidade de adquiri-los não era decorativa. Rosilon realmente amava dedicar-se à leitura. Os livros sempre foram suas pepitas de ouro. Alguns eram especialmente estimados, principalmente os que não são mais publicados. A Bíblia, a base de sua fé, ele possuía nas mais diversas versões. Em suas inúmeras viagens no Brasil e em outras nações, sempre encontrou pessoas buscando respostas sobre os porquês do sofrimento do justo. Percebia uma angústia que inquietava a mente e afligia o corpo de crentes que não compreendiam suas próprias tribulações e outros que construíram ideias totalmente adversas ao que as Escrituras falavam. Ele ensinava à luz da palavra a respeito dos sofrimentos dos justos. Sabendo que não teria acesso a todas as pessoas nem tempo hábil em suas viagens para alcançá-las, debruçou-se sobre o estudo do livro de Jó, contando com a ajuda do Espírito Santo para compreendê-lo com mais profundidade. Decidiu escrever os conhecimentos adquiridos e compartilhar com o corpo de Cristo. Neste livro, ele enfatiza a importância de conhecer o caráter de Deus e de enxergar as adversidades na perspectiva espiritual e não natural. Ele aborda sobre viver uma vida de fé, pois dessa forma o crente será preservado de padecer sofrimentos desnecessários. Você certamente terá sua fé fortalecida sobre a integridade do nosso Pai e ficará mais convicto de que Deus é sempre o nosso aliado, aquele que está conosco e nos favorece. O inimigo está do outro lado. Daiane Rocha, esposa de Rosilon Lourenço. Rosilon Lourenço traz uma abordagem bastante concisa neste livro acerca de uma temática que fica sem resposta na mente de muitas pessoas: o sofrimento bíblico. Jamais deveríamos buscar compreender Deus e sua ação no que diz respeito às aflições do homem com base em experiências próprias, de outros e até mesmo de personagens bíblicos, sem nos firmarmos naquilo que a própria Bíblia revela sobre o caráter de Deus. Paulo instruiu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Manejar a palavra corretamente é tão importante quanto conhecê-la. Muita confusão tem sido difundida na igreja e afastado muitos de Deus, devido à má interpretação bíblica. Nestas páginas você será iluminado de forma clara e simples a desenvolver seu crescimento com fundamentos sólidos. Devemos entender a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem como os trilhos sobre os quais um trem passa e que nunca se chocam. Alguns levam a soberania de Deus a um absolutismo e pensam erroneamente que ele faz coisas ruins.
Outros creem que a vontade do homem, suas ações e decisões não têm nenhuma importância e não entendem o valor de viver pela fé, esquecendo-se do fato de Deus ter dito 4 vezes na Bíblia: "O meu justo viverá pela fé." Hebreus 10:38. Nas páginas seguintes, você receberá esclarecimento a respeito do contexto do livro de Jó e de princípios de interpretação que facilitarão a compreensão do sofrimento do justo e a necessidade de uma vida pautada na fé bíblica, para se desfrutar da intervenção divina de forma contínua em seu viver. Manuel Dias, integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida. Capítulo 1. Por que o justo sofre? A questão do sofrimento do justo é um dos temas mais polêmicos da atualidade. Alguns eminentes ministros do Evangelho têm afirmado que Deus tira e põe doenças nos homens e até os mata. Essa questão tem sido a causa de muitos debates teológicos e controvérsias no meio da igreja. Afinal, de onde tiram essas inverdades? Será da própria Bíblia? Ao longo de muitos e muitos anos, a igreja foi ensinada que Deus era um Deus abençoador e bom, sendo esses atributos amplamente aceitos pela maioria dos crentes da atualidade, não significando motivo para preocupações ou discórdias. Todos creem e pregam que Deus é aquele que dá a vida, sendo um Deus de amor, como está registrado no livro sagrado. João 3,16 diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Cremos que ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, Jesus, e com ele todas as coisas, a fim de que tivéssemos uma vida abundante e repleta de alegria. Esse é um ponto com o qual todos concordam, quer sejam tradicionais, pentecostais ou neopentecostais. Todos podem crer, sem muitas reservas, que Deus é bom e cheio de misericórdia, tal qual um pai natural que deseja ver seus filhos bem-sucedidos, desfrutando do melhor da vida. Assim também é o nosso Pai Celestial. Mateus 7,11 diz: "Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem?" Ser bom faz parte da natureza imutável de Deus. Assim, ele não pode, por um só momento, ser diferente, pois a Bíblia diz que ele é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8. Creio que para nós não resta dúvidas quanto a esse aspecto da natureza e do caráter de Deus. Ele é luz e não há nele treva alguma. 1 João 1,5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5:4, 5. Como pastor, tenho estado com muitas pessoas de várias igrejas e denominações, escutando-as e orientando-as acerca de seus problemas. São horas e horas de aconselhamento pastoral. Na maioria delas, vejo um entendimento deformado sobre o caráter de Deus e sobre como ele age. Para essas pessoas, Deus é bom, mas muitas vezes mostra-se tendo outra face, a de um Deus maquiavélico que adora se divertir com o sofrimento dos outros. Essa ideia de um Deus que usa o mal para fazer o bem é tão popular no meio cristão a ponto de um famoso escritor registrar em um de seus livros que Deus e o diabo são a mesma pessoa, e que o diabo é somente a face má de Deus. Posso me lembrar das inúmeras vezes que me envolvi em acirradas discussões sobre esse assunto e de que, como alguns irmãos munidos de meia dúzia de versículos, tentaram fazer com que eu entendesse que Deus faz como quer, e se alguém não vier pelo amor, ele trará pela dor. Pessoas que pensam dessa forma em relação ao caráter de Deus deixam a porta entreaberta para os ataques do inimigo. Essas dúvidas atraem situações ruins, as quais têm assolado tantas vidas e causado dor e sofrimento. Alguns pensam que a perda de um ente querido, a perda de um patrimônio ou até mesmo de um acidente significa que Deus está querendo corrigi-los ou, no mínimo, ensinar-lhes alguma lição. Inúmeras vezes nessas situações escutamos muitos crentes dizerem como Jó: "O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21.
Assim, alguns amados irmãos, na sua crença equivocada de que Deus usa o sofrimento para aproximá-los, acreditam que estão sendo humildes e espirituais. A maioria dessas pessoas nunca ficou entusiasmada por examinar o que Jó declarou. E quando falamos alguma coisa que contraria essa ideia, rapidamente argumentam. Mas foi Jó quem disse. Como se a fala de Jó não pudesse de forma alguma ser questionada. Portanto, a proposta deste livro é a de ensinar algumas verdades apresentadas no livro de Jó, desmistificando o assunto do sofrimento dos justos, por meio de uma fundamentação teológica equilibrada e fundamentada na palavra de Deus. Esclareceremos de forma confiável se realmente o nosso Deus é um Deus de duas faces. Percebe-se no meio cristão algumas ideias antagônicas sobre o caráter de Deus. Por exemplo, um certo momento, ele é bom, cheio de misericórdia e amor, pronto para perdoar e ajudar os seus filhos, mesmo quando eles cometem os mais terríveis erros, como um pai amoroso que sempre está de braços abertos para recebê-los. Já em outro, nossos irmãos em Cristo afirmam que Deus adora castigar seus filhos e submetê-los a provas terríveis, como enfermidade, acidentes, falta de recursos e tantas outras coisas. Esses conceitos deixariam o diabo mais cheio de inveja, parecendo que Deus, às vezes, é mais nocivo do que ele. Todas essas crenças equivocadas na visão desses irmãos teriam o intuito apenas de ajudar os homens a não se afastarem da verdade e a se tornarem mais íntimos de Deus. Capítulo 2. O livro de Jó explica o sofrimento do cristão? O livro de Jó é frequentemente usado para tentar responder a uma pergunta que nos persegue há séculos. Por que o justo sofre? Diversos escritores e comentaristas já usaram o livro de Jó como uma prova capaz de responder a esse questionamento, e não somente a esse, mas também a outro. Para que o justo sofre? Justificam, inclusive, a grande bênção que o sofrimento abnegado nos traz. Além disso, tentam nos mostrar como, às vezes, Deus faz negociatas cósmicas com Satanás a respeito de nossas vidas. A sugestão induzida nesse sofisma é a de que, a fim de provar que somos realmente fiéis, Deus toma o que dá para depois restituir em dobro, como se isso fosse parte do jogo da fé, uma espécie de seleção natural espiritual a qual somente os mais fortes podem sobreviver. Afinal, você realmente acredita que nós somos apenas peças nesse jogo entre Deus e o diabo? Que é Deus quem fere, mata e nos coloca no leito? Se você realmente acredita nisso e usa o livro de Jó para justificar sua crença, se você crê em um Deus que fica de conversa com Satanás, talvez possa existir algo de errado em suas conclusões. Se pensa assim, o inimigo, Satanás, ficará sem ter o que fazer, já que Deus estará muito ocupado lançando maldições sobre seus filhos desobedientes. Essa visão ofuscada pela religiosidade está mais para um Deus maquiavélico e sádico do que para um Deus misericordioso e justo. Tal ideia é totalmente contrária ao que está registrado nas Escrituras Sagradas. Será que conhecemos mesmo o caráter do nosso Deus? João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é de admirar que muitas pessoas quase entrem em pânico quando algo em suas vidas não vai bem. Elas creem na visão de um Deus que dá, mas que, além disso, pode tomar a qualquer momento. Muitos pais já entraram desesperados em meu gabinete quando um de seus filhos ficou doente e, por causa dessa visão distorcida a respeito de Deus, sentiram um medo terrível, pensando na possibilidade de Deus lhes tomar seus filhos. Da mesma forma, empresários quase entraram em desespero ao menor sinal de uma crise financeira, com medo de Deus lhes tomar tudo. De igual modo, o trabalhador temerá que Deus lhe tome o emprego. Em todos esses casos, em vez de enxergar em Deus como parceiro, o veem como um adversário em potencial. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Passei muito tempo sendo ensinado dessa forma, mas tenho dedicado alguns anos da minha vida ao estudo desse assunto. Isso regado, é claro, a muita oração e com não poucos momentos de debates acirrados com alguns irmãos que ainda pensam de forma equivocada no tocante ao caráter de Deus. Considerando a divisão dos livros da Bíblia por tema, o livro de Jó é o primeiro dos 5 livros classificados com absoluta propriedade como poéticos e de sabedoria. Mas creio que a razão principal do livro de Jó ter sido escrito, muito mais do que ser um livro poético, é a de nos ensinar a lidar com o sofrimento e de nos mostrar verdades fundamentais sobre o comportamento que nos leva à aflição. É muito importante entender que precisamos ter uma fé que nos permita enfrentar as circunstâncias da vida, a fim de que não se instale em nós um sentimento de fatalidade inescapável. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Essa é a condição da fé bíblica. Em outras palavras, um tipo de fé pautada na certeza, na convicção sobre os fatos que nos conduz sempre a uma vida vitoriosa, somando-se a isso a dependência de Deus. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não estamos nos referindo a um tipo de fé que contenha em seu arcabouço a perspectiva do fracasso, principalmente quando ela traz uma visão teológica, fatalista, de que o Deus que dá é o mesmo que toma. Como disse certo pregador, amigo meu, é como se Deus fizesse de nós objetos de apostas cósmicas. Esteja atento e seja cuidadoso para não desenvolver uma fé negativa, a qual trabalha contra aquele que a possui. É isso que será mostrado nestas linhas. Há uma estratégia vitoriosa que nos encoraja a confrontar um mundo hostil, não somente entendendo a nossa posição, mas também sabendo que já temos uma medida de fé capaz de honrar e agradar a Deus, tornando-nos mais que vencedores diante dos desafios do mundo. Romanos 12:3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cabe ressaltar que não estamos negando a existência do sofrimento, ele é real. Além do mais, contrariando alguns que se opõem à mensagem da fé, não parto do pressuposto de que todo tipo de sofrimento é falta de fé ou pecado. Tal afirmação não é totalmente fidedigna, pois conhecer a verdade e não a praticar acarreta graves consequências e com elas o sofrimento. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Precisamos compreender que o livro de Jó basicamente trata de como podemos evitar o sofrimento, tendo em vista ser ele, em parte, decorrente do tipo de fé que professamos. Em outros termos, e conforme já vimos antes, a nossa fé pode trabalhar contra nós, a qual chamaremos de fé negativa, ou a nosso favor, a fé positiva. O que acabei de falar tem um poder intrínseco capaz de nos fazer derrotados ou mais do que vencedores. Resumindo, é preciso ter fé na sua fé, ou seja, crer que seu desejo esteja em consonância com a Bíblia, e por isso acontecerá. A palavra, uma vez lançada, não voltará vazia. Assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Quando temos uma fé negativa, o tipo de sofrimento experimentado por nós é apenas um subproduto dessa fé. Não estou afirmando que ele sempre vem em consequência de deformidades da crença. Há também de se considerar uma gama de fatos trágicos e inexplicáveis, e não é o propósito deste livro incorrer em uma aventura para tentar encontrar tais razões, nem tampouco explicá-las. Há pessoas que sofrem e morrem mesmo quando oramos e intercedemos a Deus por elas.
Outras morrem em acidentes trágicos, mesmo tendo elas orado para Deus guardá-las. Ainda há aquelas que exercem uma fé substancial, com a finalidade de serem curadas, mas morrem de doenças crônicas. Não há como saber o que se passa nos bastidores da vida. Muito menos podemos saber o que existe entre Deus e o coração de uma pessoa. Posso afirmar e julgo ser uma verdade eterna. Deus é sempre bom e o diabo é sempre ruim. Deus nunca vai ser ruim, nem o diabo nunca vai ser bom. Estudando a palavra de Deus de forma mais ampla, logo descobriremos que há, porém, um tipo de sofrimento que com certeza pode ser evitado. Declarar incredulidades ou palavras que não estão alinhadas com a Bíblia irá causar e atrair aquilo que falamos e professamos, sendo esse o caso do nosso amigo Jó. Há no livro de Jó uma imensa quantidade de informações que apontam o porquê de a desgraça ter se abatido sobre sua vida. É possível arriscar algumas apreciações, isto é, podemos exercer a habilidade de discernir as causas e os efeitos de muitas daquelas tragédias que aconteceram com ele. Agora, quero que você observe atentamente. Não estou dizendo que Jó não tinha fé. Muito pelo contrário, Jó tinha fé, porém ela era defeituosa em um ponto crucial. Na verdade, Jó possuía uma fé sobre outros aspectos. Por exemplo, ele tinha uma fé inabalável na revelação de que o Redentor viria. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. E também na sabedoria de Deus, quando disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Ademais, sem fé, ninguém resistiria a tantas adversidades da maneira como ele resistiu. Essa esperança de vitória futura o manteve firme até o fim. Existe uma diferença entre fé e esperança. A fé recebe o que se crê e declara no agora, no presente. Ela cria uma visão de imediato e, dando substância a essa visão, vai alimentando a convicção até se tornar uma realidade clara e manifesta. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Como algo que já é visível vem a existir e ainda mais das coisas que não aparecem. O verbo veio indica um processo que levou um determinado tempo para acontecer. A sua fé vai dar todas as substâncias químicas e físicas para a visão se materializar. À medida que a sua convicção vai aumentando, aquela visão, por ora real apenas na sua consciência, vai criando forma no mundo físico, como é dito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Trata-se do oposto de uma posição na qual se espera que as coisas um dia aconteçam. Se fosse assim, não seria fé, e sim esperança. Essa palavra se repete por 16 vezes no livro de Jó. Vamos explicar melhor o que significa essa deficiência da fé de Jó e suas implicações utilizando o seu próprio livro, o qual remete a um passado distante, conforme diz Harold Kirchner. Partindo de certos indícios, pode-se reconhecer que a obra atravessou diversas etapas antes de atingir a sua forma definitiva, possivelmente próximo do século V a.C. A maioria dos estudiosos da Bíblia afirma que o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis, ou seja, todas as verdades eram transmitidas de pai para filho. Não havia nenhuma revelação escrita naquele tempo. É por isso que Jó disse ao Senhor: eu te conhecia só por ouvir. Jó 42:5. Posto de outra forma, Jó dispunha de um conhecimento oriundo da tradição oral, de ouvir, ou seja, de informações repassadas por outros e, sendo assim, representava um entendimento teologicamente limitado. Hoje é possível entender que a tradição oral gera alguns problemas incontornáveis na comunicação.
A mensagem pode ser aumentada ou diminuída, simplesmente mudada ou mesmo corrompida da sua totalidade. O maior exemplo disso é o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Deus havia dado um comando para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, 16, 17. Mas o diabo deturpou a mensagem ao passar para Eva. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ao que Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas ao argumentar, a mulher verbalizou algo que não fora dito por Deus. Conforme visto na passagem bíblica que citamos aqui, o Senhor proferiu ser proibido comer e ainda acrescentou que sequer poderia tocar. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Gênesis 3, 1-4. É claro que ao estudarmos esse livro de sabedoria, logo notamos que Jó também passou por problemas semelhantes de comunicação no tocante à revelação disponível naquele tempo. De fato, não só ele, mas também todos os outros do Antigo Testamento, os quais não poderiam entender a revelação de Deus na mesma forma como hoje, e hoje a entendemos. Eles viram somente em parte, porém nós temos a plenitude que é Cristo. O próprio Jó afirma: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42, 3. Assim, tudo o que Jó enunciou poderia no mínimo ser questionado. Quando falo sobre esse assunto com algumas pessoas, muitas ficam aborrecidas porque acham que não temos o direito de questionar nada dito por Jó. Para elas, o que ele verbalizou foi inspirado por Deus. Agora eu queria mostrar-lhe uma diferenciação bem simples e meramente conceitual entre a palavra inspirada e o registro inspirado. Quando Paulo escreveu ao jovem Timóteo, disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Essa passagem muitas vezes é distorcida no meio evangélico, por isso temos de aprender a estudar e a interpretar a Bíblia corretamente. As Escrituras são divinamente inspiradas. Não há qualquer dúvida ou questionamento aqui. A diferença é que a palavra inspirada é dita diretamente por Deus aos seus servos ou por intermédio deles. Podem ser usados como exemplos os profetas quando declararam: assim diz o Senhor. Os salmos, aquilo que Jesus disse, as epístolas, etc. Essas passagens e outros escritos foram frutos diretos da inspiração de Deus, o qual falou diretamente por intermédio de alguém ou inspirou a escrever algo. Já quando falamos de um registro inspirado, estamos nos referindo a passagens históricas de fatos ou palavras que na sua origem não foram provocadas ou inspiradas diretamente por Deus. Por exemplo, o adultério de Davi foi gerado tão somente pela sua fraqueza e cobiça. Não há nenhuma inspiração divina nisso. Está registrado porque Deus, objetivando nos advertir, inspirou alguém a escrever. A traição de Judas não foi inspirada pelo Senhor, e sim por Satanás, mas o registro desse episódio nas Escrituras foi inspirado por Deus. Da mesma forma, ao analisarmos o livro de Jó, podemos dizer com certeza que todo ele é fruto da inspiração de Deus, isto é, em parte a palavras inspiradas e em parte a registros inspirados.
Por exemplo, o que disseram os amigos de Jó não eram palavras inspiradas. Podemos ver isso claramente quando Deus fala a respeito de Elifaz e de seus amigos. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. Jó 42:7. Agora surge aqui uma grande pergunta. Como posso saber o que realmente era inspirado dentre as coisas faladas por Jó? Em primeiro lugar, devemos ter o cuidado de comparar o que foi dito à luz da revelação contida em outras partes da Bíblia, porque toda a revelação de Deus deve estar alinhada à palavra, não apenas no livro de Jó. É possível encontrar nas Escrituras muitas verdades inspiradas, ditas por Jó, e deduzir várias delas. Posso usar como exemplo aquilo que ele diz em relação à vinda de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Trata-se de uma palavra inspirada e pode ser confirmada. Basta compará-la ao que está escrito em outros trechos da Bíblia. Existem algumas outras passagens as quais eu poderia analisar com você, mas não pretendo tratar disso agora. O que quero frisar neste capítulo é a necessidade de se fazer uma correção na afirmação de que Deus é o Deus que dá e o Deus que toma, tanto pelo fato de não ser confirmada por nenhum outro trecho das Escrituras, quanto por se tratar de uma alegação equivocada, além de ser uma interpretação errônea, sendo essa provocada por uma limitadíssima revelação, contrariando tais premissas, a Bíblia garante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Para continuarmos nosso estudo, eu gostaria que você lesse os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, porque assim compreenderá muito melhor o que vou dizer nas próximas páginas. Muitos estão construindo seus argumentos sobre esse assunto com base apenas em achismos ou nas palavras de alguém. O que estou tentando mostrar não está pautado em convicções próprias, mas na palavra de Deus, e também em estudos de homens e mulheres considerados e respeitados pela comunidade evangélica mundial. Capítulo 3. Fazendo um resumo histórico do livro de Jó. Deixe-me lhe mostrar algumas coisas nas quais talvez você ainda não tenha prestado atenção. Nada podemos dizer a respeito do caráter de Jó, sobre o qual o próprio Deus dá testemunho. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Agora veja, Deus não menciona o fato de Jó ser um homem de fé. Não estou insinuando que ele não o fosse. O que estou dizendo, como já argumentei antes, é que ele possuía uma fé deficiente. Assim, ter um bom caráter não nos faz mais do que vencedores, visto que a Bíblia afirma ser a nossa fé a única capaz de vencer o mundo. E, por favor, não me diga que estou defendendo uma vida desregrada, porque minha afirmativa não está pautada nisso. O que quero questionar aqui é o tipo de fé apresentada por Jó, e não o seu caráter. Irei demonstrar o quanto ele possuía uma fé distorcida, bem como sua visão de Deus. Jó não somente cria em um Deus justo, mas também exigia de si mesmo um comportamento semelhante para agradá-lo. De outro modo, ele achava que Deus se comprazia de suas obras, não da sua fé. Entretanto, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Observe, o nome de Jó também não consta na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Isso por si só não seria muitíssimo relevante, tendo em vista o fato de muitos outros nomes de verdadeiros e anônimos heróis da fé estarem ali registrados? Se o propósito do sofrimento de Jó fosse provar sua fé,
como muitos pensam, e tendo ele passado na prova, não era de se esperar que o seu nome constasse naquela lista como um herói da fé? Quando alguém é aprovado em um concurso ou no vestibular, todos correm para ver seus nomes na lista dos admitidos. Se todo aquele sofrimento era para a glória de Deus, por que não se faz menção disso em alguma outra passagem das Escrituras? Enquanto estudava, deparei-me com: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5:11. Tiago dá testemunho de Jó em sua epístola e o cita como sendo um grande exemplo a ser observado. Ele evoca a paciência e a firmeza de Jó em meio às circunstâncias da vida, mas nada fala de sua fé. Só para deixar bem claro, minha intenção nesta explanação não é diminuir Jó. Muito pelo contrário, ele foi um homem de Deus e merece respeito e admiração por seu caráter, retidão e temor ao Senhor. Não escrevo para desmerecê-lo. O propósito é fazer você entender que Jó vivia uma vida de medo por causa da visão errada da qual dispunha de Deus, e foi esta a porta que o diabo achou para entrar em sua vida. No centro de sua fé, Jó cria igualmente que Deus, sendo justo, puniria qualquer ato de desobediência, tomando as bênçãos outrora dadas. Nisso ele é acompanhado pelos seus amigos, os quais chegam a insinuar várias vezes e claramente que o estado lamentável de Jó era por ele ter pecado contra Deus. Seus amigos diziam: e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Jó 11:6. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Jó 15:5-6. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Jó 22:5. Finalmente reitero, Jó desenvolveu, em razão dessa visão distorcida, a perspectiva da perda e alimentou um medo proporcional à sua fé. Após a chegada de seus amigos para consolá-lo, ele mesmo considerou: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó 3:25. Esse fato indica o nível de fé nutrida por Jó em relação a Deus na condição de tomador. Ele cria e temia que pudesse perder tudo, demonstrando com atitudes em relação a seus filhos, sua riqueza, sua reputação e sua saúde. Cabe salientar o seguinte: não estou fazendo alusão a um medo esporádico e repentino que qualquer mortal pode experimentar em sua caminhada, um medo que desencadeia os processos de autoproteção, que dispara a adrenalina e nos mantém alertas na hora do perigo. O medo a que me refiro é algo internalizado como perspectiva de vida, capaz de levar a pessoa a agir em função de suas expectativas. Esse era o caso de Jó. Capítulo 4. Medo, uma porta aberta para o diabo entrar. Repentinamente, Jó oferecia sacrifícios a Deus em prol de seus filhos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Aparentemente, o versículo parece mostrar apenas o cuidado de um pai para com a vida espiritual dos filhos. De certo, Jó tinha uma legítima preocupação em cuidar espiritualmente de sua prole, mas isso não é toda a verdade. Há algo mais além disso. Ele nutria um medo visceral de que nos banquetes seus filhos pecassem contra Deus e do consequente dano que isso poderia causar-lhes a partir de um castigo divino. Em suma, ele acreditava que Deus poderia castigar seus filhos
ou tomá-los como forma de punição por algum pecado cometido. Para Jó, Deus era um Deus tomador. A maneira com a qual Jó fala a respeito da riqueza, sendo para ele um referencial de segurança, revela a medida da teologia que lhe perpassava a mente. Tal como criam os antigos, ele certamente acreditava que ser rico era o sinal inequívoco da bênção de Deus. Mas quando a tragédia vem, Jó compreende não haver diferença significativa entre o rei que edificou um rico mausoléu e um aborto que sequer teve tempo de abrir os olhos. Em contrapartida, perder a riqueza e a segurança dela advinda era o mesmo de estar sob a maldição e o castigo divino por causa de uma derrapada moral. Assim também pensavam seus amigos e consoladores. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque agora já repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que para si edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata, ou como um aborto oculto ou não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Jó 3, 11 e 16. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Jó 11, 14. Jó temia perder os bens materiais e imateriais por causa de algum erro ou injustiça cometida contra Deus. Esses também são dois itens da vida de Jó, atacados pelo inimigo. Para quem era tratado como príncipe e banhava os pés com leite, nada pior do que ficar se coçando com um caco de telha, sentado sobre cinzas de sua própria desgraça e ainda ser abandonado pela família e pelos amigos de outrora. Sem saúde, sem reputação, sem nada em que se agarrar, somente sobrava a Jó a certeza de que todo o seu receio acabara finalmente acontecendo. A lição aprendida por intermédio da tragédia de Jó é esta: ele teve exatamente o que a sua fé lhe permitia crer que teria. Nesse sentido, significa que Jó nutria um tipo de crença negativa, ou seja, uma fé que trabalhava contra ele, baseada em uma interpretação equivocada ou em um conhecimento insuficiente a respeito de Deus. De modo análogo, Jó consegue resultados diferentes quando muda sua perspectiva de fé, quando admite que Deus não é o tomador, e sim o doador, o galardoador, assumindo a partir daí um tipo de fé positiva, como veremos mais adiante. Capítulo 5. Entendendo o porquê. É importante esclarecer que a soberania de Deus não tem nenhuma ligação com seu domínio sobre os homens. Deus não permitiu o pecado no jardim do Éden e não permite o pecado hoje, mas ele acontece. Deus não controla as nossas vidas. Ele não interfere em nosso livre-arbítrio. Se o fizesse, iria de encontro ao seu caráter. Toda forma de poder de Deus é exercida em harmonia com sua própria natureza. Pelo seu poder, Deus somente realiza aquilo que está em linha com o seu próprio caráter. As aparentes incoerências vêm da nossa limitação quanto à capacidade de entender os caminhos e pensamentos de Deus. O argumento de que Deus permitiu tudo aquilo como parte de um plano a fim de provar a fé de Jó para depois restituir-lhe em dobro deixa inúmeras lacunas quanto ao caráter de Deus. Se ele é capaz de fazer uma negociata cósmica a nosso respeito, seria Deus realmente bom e justo como a sua palavra diz que ele é? Há uma outra dificuldade a respeito disso. Reflita comigo. Por mais que Deus tenha dado depois tudo em dobro para Jó, isso realmente não compensaria, não valeria a pena, posto que não pagaria a dor pungente de todo aquele sofrimento. Coloque-se no lugar de Jó. Pense em toda aquela perda, como se fosse sua, e veja se compensaria. Você realmente gostaria de ter uma experiência como a dele, de perder família, bens, reputação e saúde, mesmo que fosse para ganhar o dobro de tudo depois?
Sem mais delongas, porém, gostaria de tratar de um único e definitivo argumento do que creio ser capaz de ajudar a responder a essa problemática do sofrimento de Jó. Deus, por ter presciência das escolhas do homem, não se torna responsável pelas consequências advindas de tais posicionamentos. Quando Jó acreditou que Deus era tomador, que podia tomar tudo dele, deu legalidade às ações daquele que vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Eu sempre me perguntava, se Satanás foi banido do céu, por que ele podia comparecer diante de Deus? Com certeza você também já deve ter se perguntado sobre isso. A única resposta encontrada é a seguinte: o inimigo apenas comparece diante de Deus quando há algo para cobrar. A Bíblia diz que Satanás é o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12:10. O profeta Zacarias descreve um caso clássico. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Zacarias 3:1. Satanás estava acusando o sumo sacerdote porque este tinha suas vestes sujas, ou seja, havia falhas de caráter moral que estavam sendo corrigidas pela ação de Deus em sua vida. Outra situação ocorreu quando Jesus advertiu a Pedro por causa de sua arrogante bravata de que jamais deixaria o mestre. Jesus identifica o mesmo processo de cobrança quando diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 e 32. No caso de Jó, veja a atitude de Satanás diante de Deus. Ele chega e, em resposta ao testemunho de que seu servo é justo e de bom caráter, argumenta que Jó só o serve porque é subornado com boas coisas. Depois Satanás incita, provoca, instiga Deus a tomar o que Jó cria que ele poderia tomar, usando a séria acusação de que, se isso acontecesse, Jó com certeza blasfemaria na face de Deus. Satanás queria ver Deus exercendo o papel de tomador, o qual Jó acreditava que lhe cabia. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Como visto, o inimigo desejava que Deus fosse o que Jó cria que ele era, mas como Deus não era o tomador, esse papel cabia a Satanás, que o exerceu. Por quê? É aqui que entra a figura jurídica do direito consentido, da qual trataremos a seguir. Capítulo 6. O poder da confissão. A base desse direito relativo exercido por Satanás contra o homem da terra de Uz estava localizada nas crenças e ideias praticadas por Jó. Para entendermos esse conceito, convém observar a importância depositada por Jesus sobre aquilo que declaramos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 19. Em seu contexto, a passagem citada identifica uma autoridade delegada por Jesus a Pedro, no sentido de que ele seria o primeiro a pregar o evangelho aos judeus, dia de Pentecostes, e também aos gentios, casa de Cornélio. É uma verdade consensual. Tal texto também identifica a autoridade de cada crente. Nesse versículo, o verbo ligar é sinônimo de consentir, permitir. Esse é o princípio espiritual evidenciado por Jesus. Mesmo sendo uma revelação ocorrida nos tempos de Cristo, tal princípio esteve sempre presente na história do povo de Deus. Envolvendo o mesmo princípio, o livro de Mateus também faz uso dos termos ligar e desligar, porém nele é concernente à disciplina eclesiástica. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15 e 18. O apóstolo Mateus, na circunstância apresentada, está dizendo que quando os membros da igreja pecam e se arrependem, a igreja deve ligá-los, isto é, restaurá-los à comunhão do corpo de Cristo.
Da mesma forma, enquanto não se arrependem de seus pecados, deve desligá-los da comunhão. O princípio, entretanto, é o mesmo. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que ligardes na terra desligares na terra será desligado nos céus. Os dois textos citados evidenciam que aquilo que declaramos ser verdade aqui, quer como indivíduos ou como igreja, será igualmente verdade nos lugares celestiais. Por isso nós devemos ter muito mais cuidado com o que dizemos, principalmente quando reflete aquilo que cremos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Essa lei, como todas as outras, foi estabelecida por Deus no princípio da criação. O argumento de que Jesus falara sobre esse tema depois do nascimento de Jó e que por isso não poderia ser uma verdade válida para aquele tempo, não tem qualquer sustentação. Por ser uma lei espiritual, tanto faz ter sido enunciada antes ou depois de Jó. O físico inglês Isaac Newton explicou a lei da gravidade, mas isso não quer dizer que ele a tenha criado ou que esta tenha começado a existir a partir do momento de sua enunciação. Desde que o mundo existe, há a lei da gravidade. Alguém que caísse de uma altura considerável antes do enunciado da lei da gravidade teria certamente os mesmos danos daquele que despencasse da altura semelhante depois de postulado de Isaac Newton. Assim também acontece com a lei revelada por Jesus. Em outras palavras, o que Jesus disse é uma verdade imutável, é uma lei e funciona como tal. Como lei, tem sua validade eterna, superando o tempo e a própria história. Essa lei era válida tanto para a época de Jó como para o tempo de Moisés e Pedro, assim como também é para o nosso tempo. É uma verdade eterna e imutável, e estava apenas sendo ensinada por Jesus naquela oportunidade. A lei básica que rege a vida de cada crente é: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. A lei da fé é a lei de viver pela fé, ou seja, o justo terá de viver com a fé que tiver, e por ela responderá. Se for uma fé de caráter positivo, cuja vitória não seja uma questão de retórica, mas uma realidade presente, isso resultará bênçãos. Se for uma fé negativa, cuja possibilidade de derrota é mais do que uma perspectiva, sendo uma possibilidade sempre presente, então o fracasso com certeza estará ali instalado. A fé para dar resultados nunca deveria ser apenas um exercício mental ou uma declaração vazia. Essa declaração vazia é apenas parte do conhecimento, faltando a prática seguinte, porque com o coração se crê. Romanos 10:10. Trazer a ideia do assentimento mental para uma convicção 100% real e verdadeira no coração é o desafio. Antes de alcançar essa condição, devem-se ter as confissões de fé, pois somente por meio delas é possível aumentar a convicção. Desse modo, a convicção é o ponto de contato que liga o que se crê ao mundo espiritual. Quando sua confissão toma corpo, ela se realiza em obras. A fé do coração necessita de obras, ou seja, de algo que lhe dê forma, que se faça presente e lhe dê sustentação. Do contrário, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, como diz em Tiago 2:26. Sendo assim, quando o cristão confessa com fé, ele está ligando ou desligando, consentindo ou não coisas no mundo espiritual. Não importa se a sua fé é para ganhar ou se é para perder. Confissão de fé é aquilo em que alguém realmente crê, algo que advém de um entendimento claro da revelação, como ensina Miles Monroe. O que você fala deve seguir aquilo que você crê. As palavras não têm poder por elas mesmas. Somente quando as palavras são acompanhadas pela fé é que elas podem liberar algo para a sua vida. O apóstolo Paulo ilustrou essa realidade quando falou que estava em seu coração. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4:13. Não é sem propósito que a palavra de Deus nos ensina a ser Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. E também
que com a boca se confessa a respeito da salvação, como está em Romanos 10:10. No caso de Jó, sua vida gravitava em torno de uma anomalia de fé baseada na possibilidade de catástrofe. Ele sofria de perdofobia, o medo de perder tudo, por causa do tipo de fé que nutria, incluindo perder tudo aquilo temido anteriormente veio a acontecer. O texto não diz explicitamente, mas é viável supor que ele confessava essa possibilidade da perda. Isso faz parte da complexidade da natureza humana. É extremamente natural alguém ter determinados medos e, na primeira oportunidade de enfrentá-los, confessar, até como meio de proteção que tem medo dessa ou daquela situação. Por exemplo, em uma conversa informal em que o assunto seja medo, quem tem fobia de algum bicho certamente falará de seu pavor, até como uma forma de preparar as pessoas para a possibilidade de um escândalo que possa vir a fazer. Por isso, podemos inferir que Jó, a cada festa de seus filhos, tenha comentado, talvez com a esposa ou apenas com seus botões, sobre o medo de perdê-los. Isso é sugerido quando ele diz, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra em seu coração. Jó 1:5. Da mesma forma, pode ter procedido em relação aos seus bens, sua reputação e sua saúde. O que sabemos é que ele cria na possibilidade de perder tudo, e Satanás também sabia disso. O diabo não tem o poder de saber o que pensamos, ele não é onisciente, ele não pode ler o nosso pensamento. Satanás só tem conhecimento daquilo que revelamos por nós, o que é revelado por nós, principalmente pelas palavras das nossas declarações. Foi exatamente esse tipo de atitude, além do medo e da insegurança, que deu ao inimigo direito consentido sobre a vida de Jó, o que incluía seus bens, saúde, filhos e reputação. Como ele cria que perderia tudo, certamente teria isso como resposta. O que é ligado aqui na terra será ligado nas regiões celestiais, o que é desligado aqui na terra também será desligado lá. O que é permitido aqui também será permitido lá. O que for verdadeiro aqui também será verdadeiro nas regiões celestiais. Essa é a chave, o padrão de autoridade que dá domínio e legalidade para quem a utiliza. Concluindo, por causa da postura de Jó, Satanás, baseando-se no direito que a fé de Jó lhe outorgava, pôde ir diante de Deus requerer sua derrocada. Capítulo 7. Deus é tomador? Quando exercemos o nosso direito aqui, também o exercemos lá. Em Efésios, Paulo fala que a igreja está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus e também que está acima de todo principado e poder e potestade. Satanás está debaixo do domínio da igreja e só pode ter o que ela lhe der. Efésios 1, 20 e 21. O que a igreja ligar, quer dizer consentir, será ligado, consentido. O que desligar, não consentir, será desligado, não consentido. Esse é o sentimento. De acordo com Paulo, nossa luta é travada nos lugares celestiais, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Como se trata de uma verdade eterna e imutável, mesmo não havendo a igreja propriamente dita naquela época de Jó, os mesmos princípios, por serem eternos, estavam vigentes. Jó era parte da família de Deus, era um homem santo, justo e temente ao Senhor, algumas vezes colocado na mesma categoria dos profetas. Ele era uma testemunha e, como tal, deveria viver pela fé. Nesse ponto, porém, é que residia o seu problema. Jó tinha uma fé que incluía em seu bojo a perspectiva de que poderia subitamente perder tudo, mas ainda tinha a fé de que o próprio Deus poderia tomar-lhe tudo. Em função disso, conforme já expressamos antes, Satanás tentou fazer Deus assumir o caráter de tomador. Então ele propôs: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem. Em resposta, Deus disse: eis que tudo quanto tem está na tua mão.
Observe que o verbo estar, grifado, encontra-se no presente do indicativo. Quando se usa o tal verbo nesse tempo verbal, indica-se que aquilo que está já está. Se alguém diz que fulano está doente, o que está querendo dizer é que fulano já está doente. Quando Deus diz a Satanás, tudo quanto tem está na tua mão, o que ele está afirmando é que tudo quanto Jó tem já está na mão de Satanás. Parafraseando o texto, poderíamos indicar a resposta de Deus como segue: espera um pouco, eu não sou o tomador. Tu és o tomador. O direito de tocar nos bens de Jó já te pertence. Ele crê assim, assim será. Eis que tudo o que ele tem já está em teu poder. Deus só não concedeu o poder sobre a vida de Jó porque esta lhe pertencia. Entretanto, não poderia negar aquilo que ele mesmo dissera: o justo viverá da fé. Assim, aquilo que o justo teria seria proporcional ao que a sua fé determinasse. Tudo era uma questão de fé. O direito concedido a Satanás sobre Jó era outorgado pela sua crença na possibilidade de perder tudo. Inclusive, a transformação na vida dele só veio a acontecer por causa da mudança substancial da fé esposada em Deus. Por isso, no dia em que ele creu diferente, obteve um resultado diferente. Capítulo 8. Jó pecou ou não? Antes de falar da modificação ocorrida na história de Jó, gostaria de fazer justiça quanto a esse quesito de sua vida. A pergunta é: ao dizer o que disse, ou seja, que Deus é tomador, teria Jó pecado contra o Senhor? Não, não houve pecado. Para quem pensa de modo maniqueísta, fica difícil compreender essa questão. A resposta está claramente identificada na afirmação do texto bíblico logo após aquela famosa declaração de que Deus lhe tomara tudo. Está escrito assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. É importante frisar o testemunho deliberado dado por Deus a respeito do caráter de Jó, de sua retidão e justiça. Mas apesar disso, em nenhum episódio é falado nada sobre sua fé. Deus, em momento algum, declara Jó, homem cheio de fé, ou coisa semelhante. Posto assim, Jó não pecou por ter procedido de acordo com a fé que possuía, sendo esta baseada na revelação e no conhecimento adquirido na época. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ver Atos 17:30. Sim, ele era ignorante quanto ao conhecimento em relação a Deus, por isso sua fé era deficiente. Assim, não houve pecado porque Jó agiu em coerência com a fé que a revelação daquela época lhe possibilitava. Segundo a Bíblia, a fé vem pelo ouvir. A fé de Jó se baseava naquilo que ele ouvia a respeito de Deus, conforme declarou: eu te conhecia só de ouvir. Jó 42:5. Semelhantemente, cada pessoa será julgada à luz daquilo que lhe foi revelado. Quanto maior a iluminação, maior será o julgamento. No caso de Jó, a única possibilidade de pecado aconteceria se ele tivesse agido de maneira contrária à sua fé. Da mesma forma, Jó não atribuía a Deus falta alguma, porque mesmo entendendo a tragédia que lhe acontecera, continuava crendo sinceramente no fato de ser Deus, ao mesmo tempo justo e tomador. Sim, alguns pensam que Deus toma algo de alguém por causa de uma derrapada moral. Caso tragicamente venha a perder tudo em função do deslize, essa pessoa não poderá considerar a perda como algo feito por Deus. Sempre após uma catástrofe, podemos ver rotineiramente as pessoas relacionarem o fato da tragédia às seguintes expressões: Deus quis assim, ou foi a vontade de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que estejam pecando e tampouco atribuindo diretamente a Deus alguma falta. Essas pessoas estão sendo simplesmente coerentes com o tipo de fé que possuem. Capítulo 9. A mudança de Jó. Quando Jó teve um encontro com Deus, toda a sua vida mudou, como ele mesmo confessou. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 2, 5. Conforme ilustrado, uma nova visão de Deus corrige as deficiências de sua fé. Ele vê Deus agora como misericordioso e, por isso, ora em favor dos amigos sem pensar em si mesmo. Ele crê que Deus é o doador, assim recebe em dobro tudo que antes tinha perdido, como está escrito. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, 10. Ele recebe exatamente o que a sua fé lhe permite poder receber. Satanás foi o tomador. Deus agora assume aos olhos de Jó o papel que sempre lhe coube, o de doador. A mudança aconteceu não porque Jó passara no teste estabelecido pela aposta feita entre Deus e o diabo. Não houve aposta no sentido de testar a fé de Jó para que Deus lhe desse tudo em dobro depois. Em termos gerais, com certeza, a fé de Jó foi provada e ele saiu fortalecido na sua confiança em Deus. Deus pôde, no meio dessa situação, ensinar algo a Jó. Ele é um Deus doador. Mas a mudança em si, por sua vez, ocorreu porque Jó passara a crer de modo diferente, pois ele tivera uma correção de sua fé a partir de uma nova revelação de Deus. Jó teve uma nova experiência de fé desde o momento em que Deus se revelou para ele. Isso fez toda a diferença em sua vida. Deus não é o tomador, ele é o doador. Satanás é o tomador. Mas ele só pode agir se a nossa fé lhe consentir o direito de arremeter-se contra nós. A única maneira de evitarmos isso é tendo o tipo de fé correta, a qual vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua pergunta agora seja esta: e daí? O que tem isso a ver com sucesso financeiro? Acredito que tem tudo a ver, porque muitos servos de Deus têm sido atacados por Satanás exatamente por terem uma fé semelhante à do irmão Jó. Não se pode afirmar, obviamente, que todos os que apresentam dificuldades financeiras, que enfrentam falências, que perdem seus empregos, sejam vítimas da sua própria distorção de fé. Também não se pode negar o fato de existir uma investida de Satanás para delibar financeiramente o povo de Deus. Além do mais, ele se aproveita da debilidade e deficiência de fé de não poucas pessoas. Por outro lado, crer que Deus é o nosso parceiro, nosso ajudador, que Ele não está lutando contra nós, e sim a nosso favor, acreditar que Ele é o doador e que tem interesse em nosso sucesso, é não apenas extremamente importante e vital, mas faz uma grande diferença em nossa vida. Nosso sucesso financeiro só estará muito mais seguro se crermos e termos Deus como nosso amigo e parceiro. Não crer assim é estar exposto ao inimigo. A pessoa que crê ser Deus o tomador terá medo de perder o que tem e, inclusive, viverá na sombra do medo de investir para ter mais. A arma de Satanás, que lhe permite ter poderes relativos ao nosso consentimento, por mais incrível que possa parecer, é a nossa própria fé no ensino equivocado de que Deus é o tomador, além de ser uma completa negação do bom caráter do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses, externou a sua vontade de vê-los pessoalmente em função da sua preocupação latente sobre a firmeza daquela igreja no Senhor e sobre a consciência de sua fé. 1 Tessalonicenses 3:8. Por quê? Porque Paulo certamente sabia que a fé é o princípio ativo na relação com Deus e também que Satanás pode levar vantagem a partir das deficiências de nossas convicções. 1 Tessalonicenses 3:10. A fé, assim como um edifício, tem de estar fundamentada no único e infalível solo que nos garante plena segurança, a palavra de Deus. Como ilustrou Jesus, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas 6, 47, 48.